Olá, alunos! Olá, senhores pais, senhores responsáveis. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão se cuidando? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando e cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Espero também que você esteja cultivando a sua espiritualidade em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês bem sabem, é a nossa força maior, é de onde a gente tira força para prosseguir na nossa caminhada, seja a caminhada de estudos, de trabalho, seja qual for a nossa missão. E é uma alegria, é um prazer, é um privilégio estar com vocês nessa aula de filosofia. Pois é, filosofar é buscar junto a sabedoria, né? Quando a gente busca junto a sabedoria, a gente se torna homens e mulheres melhores. Saber pensar, saber sentir, saber refletir, saber compreender a vida. É isso que nos propõe a filosofia, ok? Então você está convidado a pensar profundamente. Não é pensar de qualquer forma, é pensar profundamente no âmbito da filosofia, ok? Então espero, sobretudo você aluno, que você esteja preparado, motivado, entusiasmado para juntos buscar o conhecimento. Como eu sempre digo para vocês, o conhecimento é a melhor coisa que a gente pode ter, porque uma vez adquirido o conhecimento, uma vez adquirido a sabedoria, ninguém vai nos tirar. Olha só a importância. Olha só a importância de nós estudarmos, focar nos estudos, porque é algo muito prazeroso, muito importante. Tanto, isso é tão verdade que a nossa disciplina, a filosofia, ela significa o quê? Amor à sabedoria, amizade pelo saber, sede pelo conhecimento, tá? O filósofo, devo dizer para vocês, ele é uma pessoa inquieta, mas é uma inquietude do ponto de vista saudável, porque ele nunca está contente, está sempre querendo mais, sempre querendo descobrir coisas novas. É por isso que a ciência, de modo geral, as coisas têm se avançado tantas transformações. Por quê? O ser humano tem na sua essência, na sua natureza, o desejo por saber, pelo conhecimento. E isso é filosofia. Como eu sempre digo para vocês, a filosofia está na base de toda a ciência. Muito bom isso, né? Muito bom mesmo. Então, o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje é mito e filosofia. Vocês vão encontrar aí no livro de vocês, da página 8 a 12. Página 8 a 12. E quero reforçar uma ideia com você, antes de nós começarmos a pensar sobre o assunto. Querido aluno, querida aluna, sei que vocês gostam de ler, gostam de estudar, mas aqui eu enfatizo mais essa ideia. Tenha sempre o hábito da leitura. Da leitura. Devo dizer para vocês, para a aquisição do conhecimento, a leitura é o primeiro passo. A leitura é o primeiro passo. Então você pode estar convidado a ler mais, a focar mais na leitura, sobretudo do livro de filosofia. Vejam que o livro ele é pequeno, não tem tantas páginas, é fácil de estudar, é fácil de ler, tá bom? Então, deixo aqui a minha orientação. Foco na leitura, ok? E para a gente continuar, né, nosso assunto, para nós entrarmos no nosso assunto de fato, a gente vai recapitular alguns assuntos da aula anterior. Como vocês sabem, né, sempre bom a gente estar relembrando, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente falamos na aula anterior, né, sobre o que é o senso comum. É um tipo de conhecimento, como todos vocês já sabem, é um tipo de conhecimento adquirido pela experiência da vida, né? Para a gente adquirir esse conhecimento, não precisa ir para a escola, não precisa frequentar uma escola, uma universidade. Não, no seu dia a dia, na sua vivência, você vai adquirindo conhecimento, porque é um conhecimento transmitido pela tradição, pela oralidade,
pelos costumes de um povo, né? Então, é uma primeira forma de conhecimento que existe. E aí, tá, a gente viu essas frases, né? Essas frases que está carregada de senso comum. Aí tem umas aí que eu vou ler para vocês, que é para vocês relembrar essa informação. O cão que ladra não morde, cada um por si, Deus por todos, nem tudo que reluz é ouro, cada cabeça a sua sentença. Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. As aparências enganam. Então tá aí as frases carregadas de senso comum. Vocês perceberam aí que tá entre aspas, que a gente nem sabe quem é o autor, né? Nem sabe quem é o autor. Talvez às vezes nem tem, como são frases feitas e passadas de costumes, de geração em geração, por tradições. Isso vai a pessoa adquire isso no seu dia a dia, tá? Essa é uma das características do senso comum, certo? Aí, como a gente já viu, né? Vamos só relembrar. Tais exemplos ilustram o que se chama de conhecimento ingênuo, conhecimento espontâneo, vulgar, senso comum, bom senso, condensado muitas vezes nos ditos populares, tá aí, né, que eu falar para vocês, nas crenças e crendices que povoam o imaginário do homem cotidiano, né? Sabedoria popular. Então isso, como eu falei para vocês, a gente vai adquirindo com a experiência de vida, com o dia a dia, na relação com seus pais, familiares, com as pessoas as pessoas mais idosas, as pessoas que têm mais experiência de vida, as pessoas mais vividas, né? Na relação, no dia a dia, a gente vai adquirindo esse saber que é o senso comum, tá? O ser humano percorre caminhos diferentes para obter informações e produzir ideias sobre a realidade em que vive. O senso comum e a ciência, o senso comum, a ciência e a filosofia são vias de acesso para se conhecer o mundo e os seres que nele habitam. Então tá aí. É importante frisar para vocês aqui, pessoal, que o ser humano tem o desejo. Isso está na essência do ser humano. Isso faz parte da natureza do ser humano, o desejo de conhecer, de saber. E uma das formas como o texto está dizendo é através do senso comum da ciência e da filosofia. Professor, tem outras formas de conhecimento? Com certeza sim, tá? Mas isso aqui é só um ponto de partida, ok? Vamos prosseguir? E aí, nós falamos também na aula passada sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico que tem seus métodos, como vocês bem sabem, né? Essa aqui acho que é uma ideia que já está bem cristalizada na mente de vocês. E temos aí as características do conhecimento científico e como o conhecimento científico ele tem um método. O que é um método, professor? Um caminho a seguir, tá? Começa pelo quê? Pela observação. Tá? Como eu falei para você, o ser humano tem um desejo de conhecer, ele vai observando, vai admirando e vai aprofundando aquilo que está sendo observado. Aí tem a observação, tem a problematização, o que é isso? De onde veio isso? Para que serve isso? Olha só, tantas perguntas que a gente pode fazer aqui na questão do problema, né? A ciência, primeiro, ela parte das perguntas. O que é isso? Observa e depois pergunta. Aí depois vai colher dados para poder responder as perguntas. É como se fosse a pesquisa, certo? Aprofundar. E depois tem aí as hipóteses. As hipóteses são as possíveis respostas para aquele problema.
Aí depois vem a experiência. Todo conhecimento científico tem que passar pela experiência para validar aquela informação, aquele conhecimento. Muito boa essa informação, né? Muito boa mesmo. Espero que vocês estejam entendendo mais e gostando. Aí tem a observação daquele dado, daquela possível resposta, daquela hipótese, certo? Aí depois temos as hipóteses para poder de fato confirmar aquele conhecimento, aquele método se de fato é eficaz. Então, vocês percebam aí, já finalizando esse texto, perceba aí que o conhecimento científico ele percorre o método, tem os seus critérios até chegar de fato a um conhecimento, é dizer, ao ponto de a pessoa que está fazendo a pesquisa, está elaborando o conhecimento, dizer, de fato o conhecimento ele é válido, passou por todo um processo, tá? Por todo um processo de problematização, levantamento de hipóteses, experiência, observação, depois hipótese de novo, até confirmar a validade daquele conhecimento. Muito bom, né? Pessoal, e perceberam aí que o conhecimento não para? Aí um novo problema, uma nova pesquisa, assim vai. O conhecimento, meus queridos, minhas queridas, não tem fim. Ele é infinito. Ele é infinito, certo? Quanto mais você descobre, mais você pesquisa, mais você está formulando hipóteses relacionadas a alguma pesquisa, algum conhecimento, depois disso vai aparecer outros problemas, outras questões que exigem você aprofundar mais e fazer novas descobertas. É assim, o conhecimento científico ele é sempre eterno e nunca o ser humano vai chegar a um ponto de dizer, pronto, já descobri tudo, não falta nada mais, não existe isso. Tá? Importante, vou dizer para vocês aqui, importante no conhecimento, sobretudo na filosofia, é o caminhar e não o ponto de chegada, tá? Até porque o ponto de chegada do ponto de vista filosófico não existe, né? É infinito, certo? Vamos prosseguir? E aqui a gente vai, de fato, entrar no nosso assunto de hoje, tá? E como na filosofia a gente está sempre perguntando, né? O que é, para que serve, de onde veio? E a gente já sabe o que é filosofia, né? A gente só vai enfatizar mais para poder entrarmos aos poucos aprofundando o assunto. Filo vem de filia, né? E o significado deste termo é amizade, tá? É amizade. Está relacionada à filosofia, né? Ao que é filosofia, amizade, amor. Na língua grega, há verbo filio, que significa sentir amizade por alguém, tratar como amigo, procurar, buscar, perseguir para encontrar. Tá aí. Isso está relacionado à filosofia, tá? A filosofia é essa busca constante. Uma vez que você tem um desejo de conhecer, tem um desejo de aprofundar, você vai perseguir para encontrar, descobrir o que é, responder as perguntas, o que é, para que serve. E assim a gente vai filosofando e a gente vai descobrindo e avançando na nossa reflexão filosófica. O importante é você entender que filosofia é a busca pelo conhecimento, é o desejo de conhecer, tá? É o desejo de encontrar resposta e assim a gente vai avançando. Sendo assim, podemos dizer que filosofia é a ciência da sabedoria, né? Uma informação importante, tópico bem pontual. Desenvolver o pensamento, a área de estudos que envolve a investigação, a argumentação, a análise. Vejam só os pontos importantes, envolve investigação, argumentação, análise, discussão, formação e reflexão das ideias sobre o mundo, o homem e o ser. Né? Olha só como a filosofia é um mundo de coisas. Reflexão sobre as ideias, o mundo, o homem e o ser, sobre a nossa realidade, sobre tudo que envolve a nossa vida, sobre o nosso universo.
Muito boa essa informação, né? O ponto de partida é, turma, investigação, argumentação, análise, discussão, reflexão, certo? A filosofia é, por excelência, isso aí, né? Tem que ter a argumentação, a investigação, a discussão e a análise, né? A gente não faz filosofia, a gente não estuda filosofia sem entrar nessas discussões que são muito prazerosas e muito motivadora, só motiva a gente a aprofundar, a discutir cada vez mais. Mas o que é o mito? O que é o mito, pessoal? Será que você já tem alguma ideia do que é o mito, do que se trata? Com certeza você já tem, né? Porque são assuntos que a gente estuda, está sempre estudando, sempre comentando e com certeza você já tem alguma ideia, certo? Mas vamos lá. Os mitos aparecem há muito tempo. Então, uma ideia importante, né? O mito já existe na história da humanidade, na história do ser humano, desde muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam sua origem. Olha só, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano tem um desejo de conhecer? Ele tem um desejo de conhecer, ele vai buscar resposta para as suas perguntas. Então o mito, ele foi criado com esse objetivo de justificar a existência de alguma coisa. O mito foi criado com esse objetivo de justificar, dar uma explicação para a existência de algo. Beleza aí? Muito bom. Aí nós temos exemplo. Nós temos alguns exemplos que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Lendas sobre a origem do mundo. Cada cultura, cada tradição tem uma lenda que diz como o mundo surgiu. Tá? Histórias sobre fenômenos da natureza. Por que da temporal? Por que acontece tantas coisas na natureza? O mito, de acordo com as suas características, vai dar uma explicação. Vocês vão perceber que é totalmente diferente da explicação da filosofia e da ciência. Fábulas sobre personagens fantásticos. Então, no mito, vai ter muitos personagens. Deuses, personagens que fazem coisas extraordinárias, certo? E vocês vão perceber também que o mito ele está muito relacionado ao nosso imaginário, a nossa tradição e nossas culturas também, tá? Ok? Vamos avançar? Então tá aí. Mitos são narrativas utilizados pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo, do homem, que não eram compreendidos por eles, né? Não eram compreendidos, então eles buscavam uma resposta. Os mitos se utilizam de muita simbologia. Turma querida, essa é um termo muito importante. Falou de mito, está se falando de simbologia, de personagens sobrenaturais, deuses e heróis, tá? Então são as características do mito, tá? Muito bem, muito importante, atenção nessa informação aí. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Pessoal, toda narrativa mitológica ela tem a ver, com certa forma, com a nossa dimensão humana. Porque vai tratar de amor, vai tratar de ódio, de vingança, tá? Vai tratar da vida no cotidiano, no nosso dia a dia, vocês vão perceber isso. Aí tá alguma simbologia, algumas imagens, né, que representam a mitologia grega sobretudo. Tá? Tem Zeus, tem o Poseidon e Hades, tá? Alguns personagens para vocês entenderem mais essa questão do mito. Aí na filosofia, né, a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo, esse contraponto, mito e filosofia, tá? Explicando um e outro.
Aí nós temos os grandes personagens da filosofia, né? Os clássicos, Aristóteles e Platão. Aí a gente vai ver, pessoal, daí é uma tela muito importante que a gente vai ver as principais diferenças entre mito e filosofia. Vamos lá, mito. Fixa a narrativa no passado. Filosofia. Se preocupa em explicar como e o porquê no passado, no presente e no futuro, ok? Mito narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas e sobrenaturais. Olha, uma característica do mito muito importante. Na filosofia, explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e pessoais. Então, na filosofia já entra a questão da explicação racional, da investigação. Mito não se importa com contradições. Devo dizer para vocês que no mito, pessoal, vocês vão perceber isso. No mito existem várias contradições, tá? Existem várias contradições com o fabuloso e o incompreensível. A autoridade é posta na confiança religiosa no narrador, tá? No mito não se questiona, aceita-se passivamente. Na filosofia não admite contradições. Olha, na filosofia não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis. Na filosofia exige explicação coerente, lógica e racional. Filosofia é isso, uma explicação coerente, lógica e racional. A autoridade vem da razão. A razão está sempre em evidência na filosofia, que é a mesma em todos os seres humanos, seres humanos e não da pessoa do filósofo, certo? Então tá aí as principais diferenças entre mito e filosofia. Muito bom esse quadro, espero que você esteja compreendendo muito bem. Mitos gregos. Vamos lá. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagem para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há 3.000 anos não havia explicações científicas para grandes partes dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente através da tradição oral, tá? Então, uma informação importante, você sabe que não existia a questão do conhecimento, a questão do conhecimento científico, então todo conhecimento que se tinha era transmitido pela oralidade. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga. Aqui é uma parte que a gente vai visualizar mais as imagens, entendeu? A gente vai ver algumas personagens, certo? Aí tem heróis, seres mortais, filhos de Zeus, com seres humanos. Exemplo, Heracles, ou Hércules, Minos, Orfeu, Tiseu e Aquiles, tá? Então, algumas personagens que a gente vai ver de agora em diante. Ninfas, seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Zeus, Deus de todos os deuses, né? E dos homens, Senhor do Monte Olimpo. A tempestade representava sua fúria, sua arma. Sua arma era o raio e sua ave. A águia, animal em que costumava se transformar. Teve diversas esposas e casos com deusas, ninfas e humanas.
tendo vários filhos semideuses. Hera, irmã e esposa de Zeus, tá? Rainha do Olimpo, é a deusa do matrimônio. Então, vocês perceberam, para cada dimensão, digamos, da vida humana, tem um Deus que determina como vai ser, tá? Poseidon, Deus dos mares, né? Deus dos mares. Vamos avançar mais um pouco. Ares, Deus grego da guerra. Perceberam aí? Para cada fenômeno da natureza ou da vida da humanidade existe o Deus determinando, e que o homem só aceitava e não questionava, né? Esses seres fabulosos, imaginativos. Vamos passar. Apolo, Deus da beleza, da juventude, da luz e das artes, né? Então tá aí um Deus, do ponto de vista da beleza, muito bonito, né? Que expressa uma certa admiração, ok? Artemis, deusa grega da floresta e da caça, filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, tá? Outra personagem grega aí, certo? Atena, isso aqui é importante, pessoal. Deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas, tá? Então, vocês perceberam aí, deusa da sabedoria, tá? Da serenidade, da tranquilidade e assim por diante. Então, aqui a gente vai rever alguns termos importantes, né, relacionados ao mito, né? A cosmogonia como entendimento e construção da realidade, relacionado ao mito ainda. O mito é um relato de forma narrativa, com caráter explicativo ou simbólico, tá? Mais simbólico, né, pessoal? Profundamente relacionado com alguma dada cultura ou religião. Como eu falei para você, o mito está sempre relacionado a tradição, a cultura de um povo, né? Se a gente for perceber, vocês já perceberam e sabem muito bem que a nossa cultura aqui do Amazonas tem suas próprias lendas, tradições e mitos, ok? O mito expressa o que desejamos ou tememos, como somos atraídos pelas coisas ou como delas nos afastamos. Prosseguindo. A cosmogonia na antiguidade. Os povos antigos explicavam o mundo através de mitos. Eles acreditavam que todos os fenômenos ocorridos, tanto bons ou ruins, era pela permissão de suas divindades. Olha só, de repente alguém pode dizer, olha, está acontecendo isso porque determinado Deus está permitindo. Então o ser humano, de certa forma, não tinha responsabilidade. A responsabilidade por tudo que acontecia era dos deuses, porque eles que permitiam que acontecesse ou não. Mito e filosofia. Já para finalizando a nossa aula, queridos, como já vimos anteriormente, o mito é uma narrativa tradicional, com caráter explicativo ou simbólico profundamente relacionado a uma dada explicação e cultura ou religião. A explicação mítica é contrária da explicação filosófica. A filosofia procura, através de discussões, reflexões e argumentos, saber explicar a realidade com razão e lógica, enquanto que o mito não explica racionalmente a realidade. Procura interpretá-la a partir de lendas e de histórias sagradas, não tendo quaisquer argumentos para suportar sua interpretação. Muito bom, né? Muito boa. Muito boa essa reflexão. Alunos, a gente para por aqui. Acredito que vocês tenham entendido muito bem esse assunto, até porque é um assunto bem fácil de entender. E com certeza vocês têm perguntas. Façam as perguntas de vocês. E meu muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E continue se cuidando das pessoas que você ama e também focado nos estudos. Não esqueçam de fazer
a leitura. A leitura é muito importante para o entendimento de qualquer assunto, ok? Meu muito obrigado, até a próxima.